Irmãos, nossa palavra de hoje, ela se encontra no livro de Filipenses. E o título da nossa mensagem é Viver é Cristo e Morrer é Lucro. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 20 a 26 do capítulo 1 de Filipenses. Amém? Quem já encontrou pode dizer amém. Amém? Vamos lá. Versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E, quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, a carta aos Filipenses é considerada uma das mais belas do Novo Testamento. Paulo a escreve com o objetivo principal de agradecer aos irmãos em Filipos por toda a ajuda que forneceram a ele, por meio de ajudas em orações, por meio de ajudas materiais e principalmente para uni-los ainda mais em Cristo. Diante disso, para entendermos melhor o que será exposto no dia de hoje, nós devemos, em primeiro lugar, entender e conhecer como essa carta foi escrita, essa epístola foi escrita em que período e também alguns aspectos importantes sobre a origem dela, que servirão de guia para o nosso entendimento sobre as verdades que aqui serão expostas, certo? O Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Desses 27 livros, 21 são cartas. E dessas 21 cartas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Dessas 13 cartas escritas por Paulo, 4 foram escritas na prisão. Dentre elas está a carta aos Filipenses, que provavelmente foi escrita 61 anos depois de Cristo. Sendo assim, quando correlacionamos Paulo com os Filipenses, nós devemos buscar o pontapé inicial que o levou a ir a esses irmãos. Esse momento, ele aconteceu por volta de 50 anos depois de Cristo, quando o Espírito Santo incomodou Paulo e Timóteo, que viajavam juntos para irem até a Europa, em vez da Ásia, como era de desejo de Paulo pregar naquele lugar. E nós podemos ver essa referência no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 6. Com isso, quando Paulo chega à Europa, junto de Timóteo, ele começa a realizar a boa obra de Deus e, assim, propagar o Evangelho. A partir desse momento, ele funda a primeira igreja de Paulo na Europa. Quando falamos sobre a autoria da carta, nós atribuímos ela ao apóstolo Paulo, que anteriormente foi um ferrenho perseguidor dos cristãos
de forma que prendia-os, ameaçava, afastava de suas famílias, cometia diversos tipos de atrocidades com essas pessoas que pregavam o nome de Jesus. A partir disso, nós conhecemos, nesse tempo, o caráter de Paulo. Porém, esse novo Paulo que nós podemos ver, transformado pela graça misericordiosa de Deus, se mostra como uma pessoa que se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho em todo o mundo. De certa forma, por meio da palavra de Deus, também pregada por Paulo, nós temos a oportunidade de estudar ainda mais e de conhecer mais ainda sobre Deus, aquele a quem nós devemos nossa vida e também a servimos. No momento em que escreve esta carta, Paulo já havia sido preso 3 vezes. Em primeiro lugar, Paulo foi preso em Filipos, como diz em Atos 16, 23. Após isso, ele foi preso novamente em Jerusalém, na fortaleza da Cesareia, por falsas acusações dos líderes religiosos naquele tempo. Sendo interrogado diversas vezes, Paulo se vê na última esperança dele de ser liberto. Então ele utiliza da sua cidadania romana para poder apelar ao imperador, que no caso era César. Com isso, ele faz a sua viagem a Roma, que é a sua terceira prisão. Nesse momento, apesar de que muitas pessoas ainda especulem que essa carta aos Filipenses não foi escrita por Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 13, ele menciona a guarda do palácio. A guarda do palácio, ou a guarda pretoriana, eram conhecidos como os guardas pessoais do imperador, do palácio. E eles eram responsáveis também por vigiar e proteger. Ele está preso em uma casa alugada por ele mesmo, concedida por César, certo? Mesmo assim, durante esse tempo, Paulo continuava a pregar o evangelho ardentemente, certo? A partir disso, eu gostaria de expor aos irmãos o seguinte panorama da carta, ou seja, o que Paulo deseja nos mostrar a partir da carta aos Filipenses, dos 4 capítulos de Filipenses. A partir disso, nós temos 3 principais propósitos para que ela fosse escrita. Em primeiro lugar, Paulo escreve essa carta, como já falei no início também, para agradecer aos irmãos em Filipos por todo o apoio que forneceram. A carta aos Filipenses, como cita Hernandes Dias Lopes, é um bilhete de amor. Mesmo em meio à prisão, Paulo escreve essa carta para demonstrar, através de palavras e também súplicas e orações, o amor que ele sentia pelos irmãos em Filipos. Ou seja, mesmo que essa igreja tenha sido criada por debaixo de varas e açoites, Paulo demonstra, através dessa carta aos Filipenses, todo o apoio que ele tinha pelos irmãos em Filipos. Claro que também nós devemos considerar que a igreja foi fundada a partir da graça e da pura misericórdia de Deus. Em segundo lugar, Paulo também escreve essa carta com o intuito de alertar a todos os irmãos sobre a quebra da comunhão que eles viviam naquele tempo. E por último, o terceiro propósito para que ela fosse escrita é que Paulo visa combater as heresias doutrinárias que estavam acontecendo naquele lugar. Haviam falsos mestres que se despojavam do conhecimento que tinham de Deus e faziam que houvessem controvérsias entre os irmãos, ou seja, que eles estavam vivendo momentos de soberba, de vaidade e de superioridade. Além disso, Paulo trata, através dos 4 capítulos de Filipenses, sobre 4 ladrões de alegria. No capítulo 1, Paulo vai falar sobre as circunstâncias que ele está vivendo. No capítulo 2, ele vai falar sobre as pessoas.
No capítulo 3, sobre as coisas materiais. E, por último, no capítulo 4, ele vai falar sobre a ansiedade. Percebamos, meus irmãos, que a alegria do cristão, ela não está em não ter problemas, nem nas coisas, de modo algum, mas sim na procedência e na imanência de Deus, a ligação que existe entre Deus e a criação, que somos nós, certo? Isso vai muito além do que nós podemos sequer imaginar. Nossa alegria deve ser única e exclusivamente em Deus, nosso Pai. A partir desse breve contexto, nós vamos dar início à análise dos textos, certo? No versículo 20, novamente, Paulo diz: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa passagem, eu quero dar ênfase em duas palavras-chave para o nosso entendimento: expectativa e esperança. Apesar da situação em que Paulo se encontrava, privado de liberdade, acorrentado e à espera do julgamento que decidiria o seu futuro, a expectativa e a esperança de Paulo não estavam sobre o resultado da sua liberdade física ou sua condenação. O que o texto nos apresenta aqui nesse momento é a determinação de Paulo em continuar a pregar e fazer a vontade de Deus. Na parte final do versículo 20 e versículo 21, nós temos a expressão de Paulo: quer eu viva, quer eu morra, pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao observarmos essa porção do texto, nós temos que Paulo tem duas definições distintas para viver e para morrer. Em primeiro lugar, o viver descrito por Paulo significa que a vida não se baseava nas suas próprias vontades, em fazer o que ele queria. A partir do momento que ele teve um encontro real com Cristo, ele foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus, e as esperanças que ele depositava nele mesmo já não havia mais. Jesus era o único dono suficiente da vida de Paulo. A partir disso, enquanto Paulo estava vivo, significava que ele ainda tinha um trabalho a fazer: servir, pregar e compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Para ele, esse era o propósito de viver é Cristo. Além disso, a pregação de Paulo não se limitava aos cristãos ou judeus. Até porque Paulo era conhecido como pregador dos gentios. Gentios era todo aquele povo que não fazia parte do povo judeu. Ou seja, eles poderiam ser povos romanos, gregos, mais conhecidos como povos pagãos. Já a expressão pregador dos gentios significa que fazia parte do plano de Deus que ele não fosse para a Ásia, como era de sua vontade no início, mas que fosse para a Europa e ali pregasse a palavra de Deus. Nós podemos encontrar algumas referências em 1 Timóteo 2,7 e Gálatas, capítulo 2, versículos 7 a 8. Vamos ler esse versículo 8 aqui. No versículo 8 de Gálatas, Paulo fala: pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, ou seja, em grego, ao povo circuncidado, que eram os judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo dos gentios. Esse último, por sua vez, enfatiza o papel de Paulo em pregar aos gentios e realizar a boa obra e vontade de Deus. Deus entrega Jesus, seu único filho, para morrer por todos aqueles, sem distinção. Certo? Em segundo lugar, o apóstolo descreve o que significa morrer.
para o cristão. Para Paulo, a morte era lucro. Ele não temia a possibilidade de ser condenado. Para Paulo, ele já estava no prejuízo. A partir do momento que ele entrega sua vida a Jesus, ele já tinha morrido para si mesmo. Quando ele escreve em Gálatas 2:20, ele está crucificado com Cristo e não vive mais a vida dele. O prazer de viver em conforto, livre de perseguições, sem qualquer tipo de problema ou adversidades da vida, não havia mais na vida do apóstolo. Desse modo, é por isso que Paulo define morrer como lucro. Mas você pode se perguntar, por que morrer é lucro? Ou qual o sentido dessa afirmação em nossa vida? A resposta é clara e deve ser categórica em nossos corações. Ela deve ser uma viva esperança em nossa vida. E o morrer é lucro porque sabemos que ao morrermos, estaremos eternamente com Cristo Jesus. Ele estará nos esperando de braços abertos, livre das dores e aflições deste mundo e tudo de ruim que Ele pode oferecer. Outrora, nosso foco não deve ser em escaparmos das prisões deste mundo ou das adversidades que possam aparecer, mas que principalmente por sabermos que desfrutaremos da plena e gloriosa presença de Deus por todo o momento, dia após dia, sendo supridos continuamente por seu infinito amor e revelação. Por esse motivo, Paulo não desejava a morte por si só, mas ele via nela uma gloriosa transição para algo melhor, a plena comunhão com Cristo. Que em todos os momentos nós sejamos como Paulo, com um desejo ardente de viver para Cristo, realizando a sua vontade em nossas vidas. E que a morte, meus irmãos, por mais misteriosa que ela seja, e que traga consigo tudo de dor, de medo, de aflição, de frustração, ela não seja um empecilho em nossas vidas. A morte, ela deve ser um incentivo para nós cristãos a estarmos mais perto ainda de Cristo. Paulo, meus irmãos, ele sabia de tudo isso, e é por isso que ele fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Nós prosseguimos com os versículos 22 e 23, que dizem: mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Nesse versículo 22, temos o reforço da ideia de que o sentido da vida é trabalhar para produzir frutos para Cristo. Como nós sabemos, essa não foi a última prisão de Paulo. Porém, a Bíblia não nos traz muitas informações sobre o que aconteceu após ele ser liberto dessa terceira prisão em Roma. Quando Paulo é liberto, como fala em Romanos 15-24, ele continua a pregar e fazer a vontade de Deus. Porém, mais tarde, ele é preso novamente, e essa é a última prisão de Paulo, que também é a mais difícil. No momento, nessa última prisão de Paulo, ele está num calabouço, sozinho, e à espera da morte, sendo que ele já estava condenado. Porém, nesse momento que ele escreve essa carta, ele já ainda estava na terceira prisão em Roma, na prisão domiciliar, certo? Por fim, no versículo 22, e adentrando no verso 23, Paulo se diz dividido entre dois desejos. Mas apesar de saber e também desejar continuar sendo instrumento de propagação do Evangelho, ele revela sua maior vontade, partir e estar com Cristo, desfrutar da sua plena presença. Prosseguindo com os versículos finais, Paulo diz: contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver.
Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar a todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Aqui, meus irmãos, Paulo demonstra o seu profundo senso de missão. Ele entende que, embora a morte fosse para ele um ganho pessoal, a sua permanência no mundo tinha um propósito maior: servir à igreja. O apóstolo deixa claro que a vida não pertence mais a ele, mas sim ao corpo de Cristo. E é isso justamente o que ele pontua no versículo 22, produzir frutos para Cristo. Nesse momento, nós chegamos a um ponto crucial de nossa mensagem. Quantas vezes nós colocamos os nossos desejos acima dos propósitos de Deus em nossa vida? Paulo poderia muito bem ter desejado a glória do descanso eterno naquele momento. Ou seja, ele poderia ter deixado de lado toda a intenção de morrer e ir ao encontro de Cristo. Mas por amor aos irmãos e por zelo à obra de Deus, ele entende que ainda há muito a ser feito. Ele compreende que a sua vida tem um valor prático e espiritual para aqueles que ainda estão sendo edificados. Nesse versículo 25, nós temos um testemunho do compromisso pastoral que Paulo tinha com os irmãos em Filipos. Ele se mostra seguro de que permanecerá vivo e também voltará para os irmãos. Dessa forma, ele não vive por acaso, ele vive por missão. E essa missão é clara: promover o progresso e a alegria da fé nos irmãos. Ou seja, a sua presença visava fortalecer espiritualmente a igreja, fazer crescer o entendimento da palavra e também combater os falsos ensinamentos e trazer encorajamento. A alegria da fé que Paulo menciona aqui, ela não é passageira e ela não depende de circunstâncias. Quais são as circunstâncias que Paulo fala? Paulo diz que a nossa alegria, ela não deve ser em ter o melhor carro do ano, em ter o melhor salário, em poder realizar tudo o que nós desejamos aqui na terra. A alegria verdadeira, ela é ultra circunstancial, como diz Hernandes Dias Lopes. Ela vem do alto céu, ela se expande, ela não fica presa aqui na terra. A nossa alegria verdadeira, ela deve vir do poderoso Altíssimo que está no céu. E ela não é passageira. Dessa forma, mesmo preso, ele ainda promove a alegria verdadeira. Aquela que vem da certeza que Cristo vive e reina e nos sustenta. Esse último versículo fecha esse pensamento com chave de ouro. Paulo deseja que o reencontro com os filipenses seja motivo de alegria e de grande exultação. Não por causa dele, mas por causa de Cristo. Ele sabia que a sua presença naquele lugar, quando ele retornasse aos filipenses, fortaleceria os irmãos e também faria que glorificassem ainda mais a Cristo. Isso porque, ao verem Paulo vivo e firme, mesmo depois de tantas adversidades que ele passou na prisão, eles possam ver que eles seriam tomados por um ânimo renovado e por um louvor espontâneo. Assim também deve ser conosco. Que a nossa vida leve as outras pessoas a glorificarem o nome de Deus a partir de nós. Que ao verem a nossa fidelidade, mesmo em meio às lutas, as pessoas possam se alegrar em Cristo, vendo que Ele nos sustenta. Amém, meus irmãos? Eu sei que foi um pouquinho rápido, eu me apressei um pouquinho, mas que, para concluirmos,
Paulo nos ensina 3 valorosas lições: que viver é servir, morrer é estar com Cristo e que tudo, absolutamente tudo que venha a ser feito, deve ser feito com um propósito eterno. Não aqui na terra, mas no céu. Que nós possamos sair daqui com essa certeza em nosso coração. Enquanto estivermos vivos, que nós sejamos úteis ao reino, que nós sejamos úteis a Deus. Que quando morrermos, depois de toda essa vida que nós iremos passar, que nós estamos passando, que nós venhamos a ser recebidos em glória pelo Altíssimo, que está nos esperando de braços abertos. Que a nossa vida possa produzir frutos, de modo que a nossa fé inspire os outros e que a nossa esperança seja sempre em Cristo. Paulo sabia de tudo isso, e mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às prisões que ele recebeu, os açoites, tudo de ruim que aconteceu na vida de Paulo, Paulo ansiava por esse momento, estar com Cristo. A nossa vida, meus irmãos, é passageira. A nossa alegria aqui também, se não for em Cristo, ela não servirá de nada. Que nós estejamos sempre com isso em mente. Que Cristo seja o nosso ideal perfeito. Aquele que se sacrificou por todos nós. Que deu seu sangue, que deu seu Espírito, para que nós venhamos a viver. Para isso, o viver é Cristo e morrer é lucro. Amém, meus irmãos? Será a mensagem de hoje.